Pergunta do companheiro João. Rui, fui informado por setores do partido que em lugares como o TSE veicula-se a ideia de que o partido é antidemocrático e que sua posição sobre o STF é igual ao do bolsonarismo. Poderia elaborar? Eu ouvi isso daí também, né? Pessoas que frequentam lá esse meio falaram isso. Falaram que o juiz, a concepção que os juízes têm do PCO é aquilo que a imprensa fala. E evidentemente que a imprensa, né, a única coisa que ela faz é caluniar o partido. Eles fizeram questão de confundir as coisas. Se fosse uma imprensa, digamos assim, honesta, não vou dizer democrática, nem honesta, tivesse uma honestidade básica, eles teriam que falar que o PCO não tem nada a ver com o bolsonarismo, né? Nós não somos a favor de mobilizar a ala extrema-direita da Polícia Militar e das Forças Armadas para dar um golpe e fechar nem Congresso, nem STF, nem nada. Não somos nem favoráveis a mobilizar esse pessoal para nada. A nossa posição é totalmente diferente, né? A posição da direita bolsonarista é uma posição antidemocrática, nós sempre falamos isso. Eles são partidários da ditadura. Nesse momento, eles não estão fazendo nada demais. Mas nós sabemos que a ideologia deles é essa. Já apareceram aí defendendo AI-5, defendendo intervenção militar, nós nunca fomos favoráveis a nada disso, né? A nossa posição é uma posição de defesa intransigente das liberdades democráticas. Nós não somos o partido que defende o regime político burguês tal como ele é hoje. Isso daí seria um equívoco. O pessoal fala, as instituições democráticas. Nós não consideramos que essas instituições são democráticas. Então nós não podemos... Se a gente falar, por exemplo, nós defendemos a democracia, isso é uma coisa muito confusa. Porque para algumas pessoas, democracia é isso que existe no Brasil hoje. Para nós, isso não é democrático. Mas não porque a gente queira uma coisa menos democrática, porque nós queremos uma coisa mais democrática. Os trabalhadores não têm voz nesse regime político. O regime político ele tem muitas características antidemocráticas. É um regime burocrático, é um regime dominado pela repressão política, pela repressão social. Então, é natural, né? Os juízes têm uma visão superficial daquilo que é o PCO. O PCO, na verdade, é o partido que mais defende os direitos democráticos do país. Perto do PCO, não tem nenhuma pessoa nas instituições, nenhum partido que seja verdadeiramente defensor dos direitos democráticos. Nós somos a favor da liberdade de expressão irrestrita, nós somos a favor do direito de greve irrestrito, nós somos a favor do direito de organização e manifestação irrestritos, né? Nós somos a favor da eleição de todos os integrantes do aparato do Estado, né? Juízes incluídos, nós sempre falamos isso, não inventamos isso agora. Nós achamos que um tribunal como o STF não pode ter os poderes que tem, porque isso aí é um abuso, né, de poder dentro do regime político. Nós não somos favoráveis à reeleição, porque nós consideramos que a reeleição é antidemocrática. Nós não somos favoráveis que haja vice-presidente, que haja Senado, porque tudo isso daí é uma parafernália antidemocrática que cerca o regime. Se nós tivéssemos o poder de reformar o Código Penal, a gente ia reduzir isso daí a farelo, porque a gente iria cortar um monte de coisa antidemocrática. Nós não somos favoráveis ao encarceramento massivo, nós somos favoráveis a todos os direitos das pessoas que estão sendo acusadas ou sendo processadas judicialmente ou estão presas. Quer dizer, nós somos o partido, nesse sentido, mais democrático do país, né? De longe, não tem nem comparação. O Alexandre de Moraes nos incluiu num inquérito
que fala do ataque às instituições democráticas é uma coisa grotesca, na realidade. Completamente grotesca. Nossas críticas ao STF não são porque o STF é democrático, é justamente o contrário. É porque o STF age de maneira antidemocrática. Nós vamos a ponto de defender o direito dos próprios bolsonaristas, que foram pisoteados pelo STF. Nós defendemos o PT, o Lula, quando foi julgado de uma maneira absurda aí, né, no processo do Mensalão, no processo da Lava Jato. Nós criticamos ponto por ponto de todas as ações, delação premiada, domínio dos fatos, tudo. Né? A nossa crítica jurídica é muito mais ampla do que a crítica de qualquer advogado em qualquer um desses processos. E não é de hoje, isso aí é de sempre foi assim. Né? E nós temos isso daí como um princípio político. Né? O nosso princípio fundamental em relação à questão das liberdades é o seguinte: qualquer restrição da liberdade num regime dominado pelos capitalistas, ou seja, num regime político burguês, eventualmente, seja como ela se apresente logo na primeira vez, vai cair sobre a cabeça dos trabalhadores e da população pobre e oprimida. Por isso nós não compactuamos com nenhuma atitude que seja de restrição das liberdades democráticas. Os liberais, os chamados anarcocapitalistas, eles procuram se apresentar como sendo os mais democráticos. O programa deles não chega nem perto do nosso programa em termos de liberdades democráticas, de direitos individuais, de qualquer coisa que você imagine nesse sentido. E nenhum partido político do Brasil tem um programa tão abrangente sobre as questões da política e das liberdades democráticas como tem o PCO. Nenhum partido. Nós temos uma proposta de organização partidária, nós já nos pronunciamos em todas as oportunidades contra a forma como a lei determina que sejam criados os partidos políticos. Nós achamos que é antidemocrática, restritiva da liberdade de organização. Nós temos uma crítica à cláusula de barreira, nós temos centenas de críticas a todos os aspectos antidemocráticos e antipopulares do funcionamento do regime político no Brasil. Né? Ninguém pode chegar e falar assim, não, o PCO aqui e acolá adotou uma posição antidemocrática. Como assim? Onde? Quando? Né? Eu já tenho confusão, logicamente. Por exemplo, numa época o Chaves não renovou a concessão de uma empresa de televisão na Venezuela. Aí abriu-se todo um debate, nós participamos desse debate, eu mesmo falei em alguns lugares. Eu falei claramente, nós somos a favor porque o antidemocrático não é não renovar a concessão. O antidemocrático é dar a concessão para um grupo empresarial, isso é antidemocrático. Você tem 5 ou 6 canais de televisão abertos, vai dar todos eles para grupos empresariais? E o povo, onde é que fica nisso daí? Então, não tem, isso aí mostra que a gente vive numa coisa estranha. Teve gente de esquerda, que eu vi, né, que falou, não, porque o PCO foi antidemocrático na questão do STF. Não, senhor. Antidemocrático é defender o STF como ele existe hoje. Quem que deu direito do STF legislar? De criar leis no país? Não é. É inconstitucional isso daí. Nós temos que aceitar isso daí, que é uma violação flagrante, né, dos direitos democráticos da população, para que o pessoal nos considere democrático. Está ficando doido, né? Então, eu acho, né, inclusive diria a todos os companheiros do partido, que a gente precisa esclarecer essas confusões. Né? Esse negócio, por exemplo, o pessoal fala que nós somos racistas porque a gente não aceita a lei de racismo, a lei de homofobia, etc. e tal. Essas leis são todas antidemocráticas. Então, é difícil. Difícil que alguém conseguisse seriamente demonstrar que o PCO é um partido que ataca os direitos democráticos da população. Atacar os direitos dos privilegiados, etc. e tal, não é antidemocrático.
né? Democrático é defender o direito do povo, do conjunto da cidadania, da população brasileira, dos eleitores, né? Nós fomos contra a lei da ficha limpa, um monte de barbaridade que foi aprovada aqui, em todos os momentos nós fomos contra. Nós temos que resgatar toda essa luta política, que é uma luta política importante do nosso partido.